Olá, amigos. Esta não é a primeira vez que nós nos deparamos com a fragilidade do mundo humano. De fato, são incontáveis as situações em que percebemos que o absurdo emerge na história. Por exemplo, no século IV a.C., os gregos passavam por uma grave crise. Alexandre Magno havia conquistado a Grécia, mas sua vida foi curta e quando ele morreu, seu império ficou acéfalo e se desmembrou. Os gregos perceberam aí uma oportunidade de lutar pela sua independência, pela sua autonomia, e assim o fizeram. Não obtiveram sucesso, ficaram 1,5 século lutando e caíram sob diversos julgos, até que somente vieram a conseguir a sua liberdade política no início do século XIX. Pois bem, esse foi o contexto no qual Epicuro fundou a sua escola, o Jardim, pouco antes de 300 anos antes de Cristo, em Atenas. O Jardim de Epicuro não tinha a profundidade metafísica da Academia Platônica, nem do Liceu Aristotélico. Mas com seu Jardim, Epicuro respondeu a uma necessidade espiritual imediata dos atenienses e dos gregos, de modo geral. E é junto com Epicuro que a gente coloca uma questão que é essencial e que é urgente. Será possível viver uma vida feliz mesmo quando tudo desmorona à nossa volta? Será possível ser feliz na doença, na pobreza, no luto, na solidão? E mais, será possível ser feliz diante de todo esse sofrimento que é, de fato, constituinte da própria condição existencial humana? Será possível ser feliz diante desse sofrimento sem esperança? Sem esperança numa vida após a morte? Sem esperança numa salvação? Ser feliz sem esperança. Epicuro era um materialista. Ele, de fato, acreditava que a física era composta por átomos, pela matéria. E ele desprezava, enfim, a dimensão suprassensível. Todavia, não é que ele fosse um ateu militante no sentido que nós temos hoje em dia, por aí. Não, Epicuro não rejeita, a princípio, a existência de deuses que também seriam materiais. Tá? O que ele rejeita não é o divino propriamente. O que ele rejeita é a crença de que os deuses se ocupem e se preocupem com o que os homens fazem na sua vida pública ou na sua vida privada. O que Epicuro rejeita, em suma, é a noção de que algo que nós façamos possa agradar ou desagradar aos deuses. Para ele, a divindade não tem nenhum interesse no mundo humano. E, consequentemente, não existe nem santidade e nem pecado em nada que o ser humano possa fazer. Para Epicuro, a consciência da indiferença da divindade em relação a nós tem o poder de nos libertar da prisão da ideia de destino. Assim, não há destino num sentido estrito. Por quê? O futuro nem é totalmente nosso, mas nem é
totalmente não nosso também. Então, nós podemos transformar o nosso caminho, porque não há caminho, a rigor, pré-determinado. Tá? Epicuro antecipa aqui uma máxima do existencialismo do século XX. Se os deuses não se importam conosco, então nós somos completamente livres e, consequentemente, completamente responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Aqui esse é um tema muito caro ao existencialismo de Sartre e que encontra ecos antes de Sartre mesmo, na obra Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, quando o personagem diz: se Deus não existe, então tudo é possível. Justamente esse é o sentido tanto do tema sartriano, da liberdade humana diante de Deus, diante da não existência de Deus, ou da irrelevância de Deus, do desinteresse, no mínimo, de Deus com a existência humana, e em Dostoiévski, mas em Dostoiévski com um certo tom de terrível, e em Epicuro. Então, a indiferença da divindade diante do homem torna o homem livre. Okay? E há outro sentimento também que nos tira a liberdade, além do medo dos deuses. Não devemos ter medo dos deuses, porque eles nos são indiferentes. Há outro tema, há outro sentimento que nos tira a liberdade, que é o medo da própria morte. Para Epicuro, não devemos ter esse sentimento, não devemos temer a morte, porque, a rigor, ele é um nada. Quando estamos aqui, a morte não está. Quando a morte está, nós não estamos. O sábio, para Epicuro, não deve temer a morte. Também não deve a desejar. Porque o sábio não vai considerar um mal não viver. O não viver é um nada, simplesmente. Não é uma coisa ruim, nem boa. Então, o que o sábio faz? Se for seguir as ideias de Epicuro, o sábio simplesmente busca viver a vida plenamente. Porque quem não tem medo de morrer, também não tem medo de viver. Então não existe nada de terrível na vida para quem não tem medo da morte. Outro medo que Epicuro disse que nos tira a liberdade é o medo da dor. Nós temos medo de sofrer, medo, enfim, da dor física, principalmente. E Epicuro diz muito simplesmente que esse medo nós não devemos ter, porque a dor que nós... a dor, enfim, ou é uma dor que a gente pode aguentar, uma dor que pode ser forte, mas a gente aguenta. Ou caso a gente não possa aguentar essa dor, ela não vai durar muito tempo, ela vai ser breve. Por quê? Porque nós vamos morrer. Enfim. Portanto, para Epicuro, nós não devemos temer os deuses que nada querem conosco. Nós não devemos temer a morte, porque quem tem medo de morrer acaba com medo de viver também. E não devemos temer a dor, porque ou ela é insuportável e rápida, ou então dá para conviver com ela é suportável. Para Epicuro, o grande mal humano, enfim, é o medo. Quem tem medo perde a sua liberdade. E a liberdade é a única coisa que nos permite buscar aquilo que é o bem maior. Se nós temos medo, nós não conseguimos viver livremente em busca do bem maior. E o que é esse bem maior para Epicuro?
é o prazer, é a vida prazerosa. Ser feliz para Epicuro é viver prazerosamente. Mas isso significa que Epicuro é um hedonista? Não, e sim. Epicuro identifica o prazer com o bem e a dor com o mal. E nesse sentido, ele pode ser tido como um hedonista. Mas o seu hedonismo, se é que a gente pode chamar assim, é de um tipo especial, porque para ele é a razão que deve regular os prazeres, para que os prazeres possam, enfim, ser maximizados. Né? Todos os prazeres são bem para Epicuro, mas nem todos os prazeres devem ser exercidos desregradamente. Todas as dores, por outro lado, são um mal, mas nem todas as dores devem ser evitadas. Então, Epicuro, num certo sentido, antecipa também o utilitarismo do século XIX. É um filósofo do século XIX vivendo no século IV a.C. Então, o Epicuro diz que é necessário, de fato, calcular a utilidade e o dano de cada prazer e de cada dor. Fazer um cálculo racional. E, frequentemente, nós vamos encontrar como resposta desse cálculo, como solução desse cálculo, que aquilo que nos parece um bem, talvez seja um mal. E aquilo que nos parece um mal, talvez seja um bem. Né? Então, é justamente nesse sentido do cálculo racional do prazer e da dor que o Epicuro nos propõe a independência dos desejos em relação ao supérfluo. Ou seja, dos desejos de luxo, de riqueza, de uma mesa farta, e nos recomenda uma vida simples e frugal. Para Epicuro, os desejos correspondem a 3 tipos de necessidades. Primeiro, as necessidades naturais e necessárias. Por exemplo, a necessidade de comer, de beber, água, de dormir, né? A fome, a sede, o sono. Segundo tipo de desejo, que não corresponde a esses primeiros, né? cuja não realização pode nos conduzir à morte. Né? Então, se nós não comemos, não dormimos e não bebemos água, nós morremos. Então, o segundo desejo, ou segundas necessidades, melhor dizendo, são as naturais, porém não essenciais. Né? As primeiras são naturais e essenciais. Se não fizermos, morremos. As segundas são naturais, mas não essenciais. Ou seja, se nós não as realizarmos, nós não vamos morrer. São, por exemplo, comer bem, por exemplo, a prática sexual, né? Por exemplo, dormir num lugar muito confortável. Então, são práticas, são necessidades naturais, todavia, não são essenciais, porque a nossa vida não depende delas. Né? E há o terceiro tipo de necessidades, que são as necessidades não naturais e não essenciais. Essas nunca devem ser buscadas, de acordo com Epicuro. E quais são essas necessidades? A glória, o sucesso, a riqueza, o luxo. Elas são artificiais, tá? E só podem nos causar mal. Ok? Então, Epicuro nos diz que quando nos restringimos a desejar a satisfação dos nossos desejos naturais necessários, ou seja, quando nos restringimos a tentar satisfazer a nossa fome, nossa sede, o nosso sono, nosso cansaço, a tempestade da alma se acalma. No fim das contas, se não temos muito, aprendemos a nos contentar com pouco.
E tudo que é realmente necessário, diz Epicuro, é relativamente fácil de ser encontrado. Então, os alimentos simples, por exemplo, nos oferecem um prazer igual a uma refeição suntuosa, quando temos fome. Pão e água, ou uma fruta, são muito prazerosos para quem tem fome e sede. Na verdade, mais importante do que o que se come, diz Epicuro, é com quem se come. Acostumar-se a viver com a simplicidade é bom para a saúde e nos torna atentos às verdadeiras exigências da vida. E, além disso, nos torna mais destemidos em relação ao futuro incerto, em relação à própria morte. Porque nós ficamos mais livres se não temos muitos bens, né? Muitos apegos a coisas artificiais. Nós podemos abandonar tudo de forma muito mais fácil. Enfim, é possível ser feliz quando tudo está desmoronando à nossa volta, amigos. É possível ser feliz na doença, na pobreza, no luto, na solidão. Epicuro garante que é possível, desde que consigamos minimizar as dores do corpo e as inquietações da mente. Então, o verdadeiro prazer consiste na tranquilidade interior. A tranquilidade que os gregos chamavam de atraxia, ausência de desejos, né? Enfim, ausência de desejos artificiais, no caso do Epicuro, né? Atraxia, a tranquilidade interior, a ausência de necessidades artificiais, pode ser alcançada por qualquer um, desde que se dedique a praticar o desapego e a superar o medo do julgamento dos deuses, o medo da morte, o medo da dor. Enfim, são esses dois caminhos, né? Buscar somente as necessidades naturais e afastar o medo. Essa prática, que consiste num verdadeiro exercício espiritual, e que era o exercício espiritual, que era a meta, na verdade, dos exercícios espirituais do Jardim de Epicuro, é uma prática, de fato, de ascese filosófica. E por isso, amigos, que Epicuro diz na sua famosa carta a Meneceu que todos deveriam se dedicar à filosofia, independentemente de serem jovens demais ou velhos demais, porque ninguém, de fato, é jovem demais, nem velho demais, para ser feliz. E a filosofia vai conduzir, por meio desses exercícios, à felicidade. Então, quem diz que ainda não chegou a sua hora de filosofar, ou quem afirma que essa hora já passou, é como quem diz que não chegou, que já passou a hora de ser feliz. Em suma, num tempo ainda mais difícil que o nosso, Epicuro mostrou um caminho que pode ser trilhado por qualquer um para encontrar um certo modelo de vida feliz. Não sofrer por medo de morrer, por medo de sentir dor, por medo do julgamento divino. E buscar a simplicidade da vida por meio do controle racional dos nossos desejos, para que possamos manter, enfim, aquilo que mais importa, que é a nossa liberdade diante das encruzilhadas que o mundo
que o mundo apresenta para a gente. Para terminar este vídeo, amigos, eu queria só lembrar que o Epicuro morreu devido a uma grave doença estomacal, talvez um câncer no estômago, uma doença muito dolorosa. E isso não o impediu de escrever um amigo uma carta de adeus, em que declarava que, mesmo diante de todo o sofrimento, a vida é doce. A vida é feliz. Obrigado pela atenção.